Olá, estudante, tudo certinho? Vamos lá, vamos estudar e hoje o tema vai ser a história do vinho e da imigração no Brasil. Se gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e espalhe essa ideia de estudos na web que é o Comboist. Valeu! Gostaria de apresentar para vocês mais um parceiro do nosso canal. Acompanhe. Gostaria que vocês prestigiassem as pessoas da Mecânica Trevelin. No banner vai ter o telefone deles. Entrem em contato. Nesse momento nós vamos falar um pouco da história do vinho. É a chamada bebida dos deuses. A produção do vinho data da Idade da Pedra. E depois nós temos alguns registros na Armênia do ano 4000 AC. Nesse momento, imagina-se que o vinho foi produzido por acidente. Quando os homens começaram a descobrir a questão da produção agrícola, eles começaram a plantar as uvas nessa região e para armazenar as uvas, armazenava-se em vasos de argila de mais ou menos uns 20 litros e as uvas colocadas ali nesses vasos iriam prensando umas às outras. Aquele líquido que era produzido acabava fermentando e produzia-se assim os primeiros vinhos. E da onde veio a questão da uva ou dos vinhos serem uma bebida dos deuses? É pelo fato de que essa bebida fazia as pessoas ficarem com os reflexos alterados por conta da fermentação que produzia o teor alcoólico. Mas como as pessoas da época não sabiam explicar, começaram a atribuir esses efeitos aos deuses. Por isso que nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, referências a situações divinas onde se envolve o vinho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por exemplo, e isso também aconteceu com a cerveja. Vou deixar aqui no card, na descrição, o link da história da cerveja. Dá uma olhada que tá muito bacana. E aí, avançando um pouco mais, a Europa se tornou o berço da produção do vinho. Porque a Geórgia e a Armênia ficava bem próximo. Mas o Brasil ou a América também vai entrar nessa rota da produção do vinho. Tanto que, atualmente, a produção do vinho se divide em Velho Mundo e Novo Mundo. O Velho Mundo é a Europa, esses lugares perto da Armênia e da Geórgia, e o chamado Novo Mundo são todos aqueles povos que passaram a produzir vinhos após os europeus, como a América do Norte, Central e Sul, como a África do Sul, como a Ásia, e hoje em dia a produção de vinho está espalhada pelo mundo inteiro. É claro, como a questão da curiosidade não poderia faltar, o estado do Espírito Santo está nessa rota da produção do vinho. Aqui, quando eu estava pesquisando, eu tive uma grata surpresa. Dos 78 municípios que nós temos aqui no estado, 40 produzem vinhos. Mas alguns se destacam, como Alfredo Chaves, como Venda Nova de um Imigrante, como Santa Teresa e Domingos Martins.
Dá uma olhada aí nessas fotos de vinícolas, nesses lugares maravilhosos que eu falei para vocês. E hoje em dia, a partir mais ou menos do ano de 2008, o estado do Espírito Santo entrou de vez no rol dos locais que produzem os chamados vinhos finos. É isso mesmo. O vinho do estado do Espírito Santo já está sendo exportado para o mundo inteiro. E vale a gente ressaltar também que o Espírito Santo, basicamente uma região em Santa Teresa, também entrou na grande produção e exportação de espumantes. Dá uma olhada aqui na Casa do Espumante. Isso tudo, essa introdução, é para nós falarmos de quê? Da imigração. Nada combina mais de falar de imigração, que é a vinda do europeu ou de outras pessoas para o Brasil, ou de outros povos para o Brasil, do que exatamente a introdução do vinho aqui, já que a uva não é um fruto natural da América. Vamos tentar dar uma pincelada na imigração geral da história do Brasil. Vamos começar com a primeira e grande imigração que ocorreu nas chamadas Grandes Navegações. Vale lembrar que os donos dessas terras não eram os europeus, eram os índios. Então a primeira imigração, as primeiras imigrações foram dos portugueses e espanhóis invadindo as terras americanas e tomando essas terras dos chamados ameríndios, não é? E nesse momento, no caso do Brasil, a primeira coisa que se desenvolveu nessa imigração foi a economia da extração do pau-brasil e também a economia da cana-de-açúcar, né? Voltada para a exportação, beleza? Tranquilo? Foi a monocultura da cana-de-açúcar. Avançando um pouco, nós temos exatamente a imigração dos holandeses para o Brasil. Por quê? No chamado período da União Ibérica, Portugal e Espanha estiveram unidos, e Espanha tinha um inimigo que não era inimigo dos portugueses, mas que passou a ser inimigo dos portugueses, que eram os holandeses, as pessoas que habitavam os chamados Países Baixos. E o que acontece? Os holandeses, para garantir a posse da chamada produção bruta da cana-de-açúcar, invadem o Brasil. E o Espírito Santo tem um destaque também na expulsão dos holandeses aqui desse estado. Vamos lembrar de Maria Ortiz, que ajudou a expulsar os holandeses daqui. Avançando um pouco mais, nós temos uma segunda grande imigração de portugueses para o Brasil, quando aqui em Terras Brasis nós temos o quê? A gente encontra ouro nas chamadas Minas Gerais de ouro. Nesse momento, até antes de encontrar essas chamadas Minas Gerais, nenhum dos portugueses ou europeus queriam vir aqui, passar esse calor, vivenciar situações complicadas com os índios, mas quando se encontrou ouro aqui, o pessoal veio aos montes. E aí, nesse momento, a capital do Brasil muda da Bahia, que estava ali na Bahia desde o início da colonização, para o Rio de Janeiro, para assim garantir o quê? Garantir a proteção da produção, da extração de ouro. Esse período que nós analisamos é no chamado período colonial. Já no chamado período do Império Brasileiro, nós temos uma grande imigração exatamente no governo de Dom Pedro II.
Onde que ele vai ocorrer ali, Dom Pedro vai comandar o Brasil por 49 anos. E nesse momento, o Brasil estava tentando substituir o trabalho escravo em várias regiões por trabalho branco europeu. Então, por isso, alemães e italianos foram estimulados a vir para o Brasil e se estabelecerem aqui. Inclusive, o Estado do Espírito Santo entra nessa rota da imigração já nesse momento. Só que depois passou a ser desestimulado porque os imigrantes que chegavam aqui não encontravam as condições que eram vendidas para eles lá na Europa. Falava-se, venham para o Brasil que ali é uma terra de oportunidade, você vai ter várias oportunidades, mas quando o imigrante chegava aqui, ele vivia uma realidade de trabalho semi-escravo, já que ele sofria um grande endividamento no trajeto, e esse endividamento iria crescendo a partir do momento que ele começava a trabalhar aqui em terras vazias. Então, esse imigrante nunca conseguia saldar essa dívida e iria ficando por aqui. A outra grande imigração que nós vamos estar comentando já é no período do Brasil República, onde ali mais ou menos em 1915 ou um pouquinho antes, nós temos uma grande imigração não só de europeus, mas temos, por exemplo, albaneses vindo para cá, nós temos aqui, por exemplo, japoneses vindo para cá, chineses vindo para cá, numa grande corrida de imigração. Mas também, nesse momento, a maioria dos povos que virão para cá serão alemães e italianos. Nessa segunda grande imigração alemã e italiana, alemães e italianos já estavam por dentro do sindicalismo que era praticado na Europa. Portanto, nesse momento, alemães e italianos trazem para o Brasil a realidade do sindicalismo que vai ter o seu auge nas leis trabalhistas que serão proclamadas. Espero que você tenha gostado. A gente linkar esses dois temas, né? A história do vinho com a história da imigração para o Brasil. E, de novo, se você puder, espalhe essa ideia de estudos na web e ajude essa ideia a chegar a vários cantos do Brasil.